gente, estamos aqui mais uma vez com o Casar Pode, o podcast para falar sobre casamento. Aqui você conhece os fornecedores, os bastidores, porque a gente fala de casamento tirando o véu dos olhos. Gente, hoje a gente vai receber uma convidada muito especial, daquelas que fazem a gente acreditar que o amor está nos detalhes e que carinho também se serve no prato. Nossa entrevistada de hoje não nasceu em berço de ouro, mas sim em uma família repleta de amor e histórias para contar. Filha de Janete Manuel, a 11ª filha de 15 filhos. Isso mesmo, você não ouviu errado, foram 15 filhos, uma família gigante. E ela aprendeu desde cedo que a fé, a união e a força feminina movimentam montanhas e talvez panelas. Nasceu na charmosa cidade de Capela, é devota de Nossa Senhora das Graças e tem um coração que transborda fé. Desde os 15 anos, quando vendia biscoitinho de batata doce em latas de leite em pó, ela já dava sinais que tinha um tempero diferente. E não deu outra. Sua paixão pela cozinha virou missão de vida. Há 30 anos, ela criou o buffet, que virou referência de sabor e excelência no estado de Alagoas, um verdadeiro patrimônio. Ao lado da filha e sócia Adriana, lidera um time que leva sua marca registrada a casamentos e eventos inesquecíveis e cheios de amor. Ela é a esposa do Alzir, a mãe da Isabelle, a mãe da Adriana, a avó coruja de Gabriel e de Bernardo, que ainda está chegando. Carrega com orgulho cada conquista construída com fé e muito esforço. Ela é inspiração, é história viva, é sabor, é casa, é festa, é alegria. É Isabel Pinheiro. É comida. É comida. Seja bem-vinda, Isabel Pinheiro, ao nosso podcast. Vamos falar sobre casamento e vamos conhecer essa pessoa maravilhosa que está por trás dessas panelas. Ah, Ingrid, que prazer receber vocês aqui em casa. É um prazer muito grande. Eu gosto muito de contar a minha história, porque as pessoas conhecem a gente como tá, mas não sabem como nós fomos, né? E a minha história, ela faz com que as pessoas comecem a acreditar nelas. É muito inspiradora. Então, eu conheço um pouquinho dessa história, mas eu queria ouvir agora de você. Vamos compartilhar com todo mundo que está aqui escutando a gente. Eu, com 15 anos, eu queria a minha independência financeira. Não por uma necessidade, porque meus pais eram fazendeiros, não tinha necessidade, era só para querer a minha independência mesmo. Então, eu cheguei para o meu pai e pedi a ele tudo para fazer biscoitinho de batata. Eu comecei a fazer os biscoitinhos de batata. E como na época, eu tinha 15 anos, eu estou com 62, há 40 e... Tantos anos 37 atrás. anos, eu acho, se eu não estiver com a soma errada aqui, não tinha produto nenhum para guardar, não é como hoje. Então, eu tive a ideia de colocar em latinha de leite ninho, que os vizinhos tinham bebês, e eu pegava as latas, lavava, esterilizava e colocava os biscoitinhos dentro. Então, não quebrava, porque eles eram muito fofinhos, quebrava muito fácil, ele derretia na boca, então tinha que ter cuidado. Eu era empreendedora e nem sabia. Aí, o que é que eu resolvo? O biscoito tá pouco, eu vou fazer brigadeiro. Pego qual leite moça, que é uma coisa que eu nunca abri mão da qualidade. Por isso que o buffet tá onde tá, porque eu nunca abri mão. Com essa lata de leite moça, cada uma que eu fazia, eu comprava outra. Porque eu tenho o costume de dizer, apurado não é lucro. As pessoas têm mania, costume de gastar. Não se pode gastar. Você tem que investir no seu negócio. E desde 15 anos eu já pensava isso. E as coisas vão melhorando. Eu chamo uma irmã minha, a Sandra Pinheiro, para vender na escola. Então ela vendia, levava os brigadeiros para vender na escola. Com 20 anos eu engravido e caso. E eu morava no Farol, que é um bairro bom. Quando casei, fui morar no do Belião, na periferia. Com 6 meses e uma semana nasce Isabel. Prematura. 1,310 kg. Que a minha irmã Thelma dizia, 1 quilo de farinha de trigo, uma margarina e um ovo. Isabel. Eu achava tão engraçado e real, né? Se for para esse peso, dá exatamente, chegar a quase isso. E Isabelle nasce agora que eu tinha que trabalhar mesmo, eu tinha um bebê. Então, tinha uma época, tinha uma feirinha aqui na Pajuçara, que é em frente ao Yacht Club, era aos domingos, e essa feirinha você ganhava. Você tinha alguém conhecido do governo e você ganhava, e eu tive a sorte de ganhar. E eu saía do Belião todos os domingos para vender essa comida.
Lá eu fazia umas tortas gostosas de camarão, de frango. Eu sempre fui... eu nunca visei o lucro, eu visava o vender, o bom, sabe? Qualidade. A qualidade. E aí eu saía todos os domingos e vinha vender na Feira da Pajuçara. O dinheiro, meu Deus, só dava para pagar energia, água. Mas era alguma Era coisa. seu. Era meu e era alguma coisa. E aí, não sei se você sabe, todo bebê prematuro ele tem problema no pulmão. Principalmente naquela época, 40 anos atrás. Uhum. E Isabelle gripava muito, automaticamente, por causa do problema do pulmão. E ela tinha que vir comigo trabalhar todos os dias. E eu andava em torno de 2 quilômetros do Belião até o Salvador Lira no final, que é para poder eu ir sentada no ônibus e não ser incômodo para ela. Eu levava ela no bebê carona, de um lado a bolsa dela, do outro lado de biscoito para vender. Que nessa época eu também fui trabalhar no consultório do César Murim, que é meu cunhado. Aí foi carteira registrada. Eu já era registrada, primeiro emprego. Foi com meu cunhado. E eu sempre deixava ela, eu procurava alguém que fosse ficar com ela naquele dia e levava. Só que, como ela gripava, teve um dia que ela não queria trabalhar. E eu vou passando ali, eu me emociono, porque eu nunca esqueci isso. Eu acho que eu estou por causa dessa promessa que eu fiz à minha filha. Eu estou no ônibus de Salvador Líria, quando o ônibus faz a curva lá na Polícia Federal, lá em cima, existia a Polícia Federal ali no meio. Eu olhei para o meu bebê e ela dizia, eu não quero trabalhar hoje. E eu olhei para ela e disse, eu vou tirar dessa. E eu estou aqui por causa desse compromisso que eu tive com a minha filha. Promessa eu tenho de mãe. certeza disso. Promessa de mãe. O povo diz que a palavra da mãe ela é muito forte, não é? E aí as coisas vão melhorando, eu compro um fusquinha azul. Ai, meu Deus, quem é que não quer ter um fusquinha, né? Já melhorou, já tirou ela do ônibus. Já tirei ela, não tanto porque não tinha dinheiro para gasolina, o fusquinha era só para começar a ir para a feirinha. Não dava para sair todo dia para trabalhar, não, porque não existia dinheiro para pagar combustível. E aí surge o conjunto Zé Tenório. Eu ganho, naquela época do Ipazé que fazia também se ganhava. Eu tinha um irmão que era deputado e consegui. Que uma vez eu estava numa certa situação e eu vendia salgadinho, o pessoal, você é irmã de deputado, como é que você vende salgadinho? Você falou certo, o meu irmão que é deputado, eu não. Eu sou cacete, pau. E eu fui morar no bloco 92 e não tinha ônibus até lá. Então saía do bloco 92, que é distante, são dos últimos blocos do Zé Tenório, e vinha até a Três Irmãos para pegar um ônibus, porque me deu a ideia de vender salgadinho em repartições públicas. Mas a que eu mais vendia era no Ipazeal. O Ipazeal tinha 7 andares e o que eu achava engraçado é que, claro, tem elevador, mas porque não sei, eu subia as escadas. Eu acho que muito era a vontade de crescer. E eu gosto de contar uma história, eu sempre fui bem vestida de acordo com o meu dinheiro dava. Para você vender, você tem que se arrumar. Você vende primeiro a sua aparência. A comida tem que ser boa, mas você tem que ter uma aparência legal. E aí eu chego no 7º andar nesse dia e chego lá, um rapazinho, um jovem, chegou para mim e disse assim, eu vou comprar para lhe ajudar. Eu sempre fui muito desaforada. Eu disse para ele, você ajuda a quem passa fome. Você vai comprar o meu porque é bom. Porque eu acho que você tem que ser respeitada. Claro. Você está ali para ganhar a sua vida, para ganhar seu dinheiro. E era tudo muito bom, muito bem feito. E as coisas vão melhorando. E ele comprou? Comprou! É bom. Era gostoso. É porque você tem que pontuar para as pessoas. Não é? Onde é que está o meu respeito? Eu estou aqui trabalhando. E as coisas vão melhorando. Vou morar no Rui Palmeira. É um apartamento que era o dobro do Zé Tenório. Já tinha ponto de ônibus perto, já era melhor. Aí eu começo a fazer também salgados para vender nas escolas. Cantinas de escola. Só que o forno era bem perto das minhas costas. Ficava meio quente. Cozinha apertadinha, a cozinha pequenininha, era bem maior que o do Zé Tenório, mas ainda era pequena porque a produção estava sendo muito maior. Aí eu comecei a fazer ovo de Páscoa lá. Só que o ovo de Páscoa ele precisa de uma temperatura boa. E o apartamento do meu vizinho, que ele morava numa fazenda, vivia fechado. E eu sou pidona. Eu peço porque eu estou para servir. E quem serve gosta de ser servido também. E quando você serve de boa vontade, Deus abre muitos os caminhos. E aí eu pedi emprestado o apartamento dele, que eu dizia que era a minha chocadeira.
Aí daqui a pouco, um mês, ele chega para mim e diz, você não quer não comprar meu apartamento? Eu disse, compro. Aí comprei o apartamento, ele ficava com 2 apartamentos no Rio Palmeira. Aí um certo dia um corretor chegou para mim, sabe, eu tenho uma casa maravilhosa no Samambaia. Compra. Eu tenho mania de dizer, eu não tenho dinheiro, porque eu sou pé no chão, eu não sou negativa. Eu sou realista. É muito diferente o negativo e o realista. E aí eu vou, quando eu chego lá, era uma casa recém-construída, porque ela era no conjunto, mas ela não é do conjunto, então ela estava sendo custo terminado. E o rapaz esqueceu de levar a chave da porta. Aí eu pulo a janela do quarto. Quando eu pulo, dou de cara com a cozinha. A cozinha era imensa para mim. Eu digo, pronto, cheguei no paraíso, já quero a casa, já vai ser minha. E a casa tinha varanda, tinha um terreno bom, eu digo, aqui dá para fazer festa. Eu incentivava a pessoa da família para fazer festa lá. Então, os aniversários de todo mundo era feito lá. E eu tive a ideia de como o espaço era bom para fazer festival de sorvete no Dia da Criança, chá no Dia das Mães, Dia dos Pais. Eu sempre arrumava alguma coisa conhecida. E como eu fazia salgadinho de encomenda, eu fiquei muito conhecida. Né? E aí, eu digo que a vaidade de toda mulher é ter uma casa arrumada. A minha tem um freezer na sala. Esses freezer assim, que eu tenho dificuldade de saber. É vertical assim, não. Horizontal, como é? Horizontal. Horizontal. Eu tenho a maior dificuldade. Não adianta dizer que é assim que eu não consigo. Horizontal. Tinha um freezer na sala. Na sala, no lugar do sofá. E era cheio. E por que cheio? Porque só vende quem tem. Se você tem, você consegue vender. Você nunca. Uma coisa importantíssima é você tentar nunca dizer um não um cliente seu. Porque quando o cliente te pede de última hora, tu salva ele. Se tu salva, fideliza. E foi isso a minha vida inteira. Não até por interesse de eu vou fazer isso porque vai fidelizar, não. É porque, para mim, o maior prazer é servir. Eu digo que alguém quer conhecer a Isabel Pinheiro, precise dela. Porque você conhece uma pessoa quando você precisa. E aí vai o freezer, começa... Aí eu tenho uma ideia de abrir uma casa de chá. Minha gente, casa de chá. Em Alagoas, o povo gosta de cerveja e não de chá. Não deu certo. Eu tenho uma amiga que ela me encomendava muito, muito salgadinho. E eu ligo para ela e digo, resolvi abrir um buffet. De onde veio, não sei. As coisas de Deus, predestinadas por Deus. E antes de abrir o buffet, abrir um parênteses aqui, eu cheguei nessa casa a derreter 550 quilos de chocolate para fazer ovo de Páscoa. Eu e Sandra, minha funcionária mais velha, nós trabalhávamos de 6 da manhã à meia-noite, sem parar. A gente só parava para comer. E onde você armazenava esse tanto de chocolate? Porque antigamente não tinha tanto ar-condicionado. No único lugar que tinha na minha casa, que tinha ar-condicionado na minha casa, era no meu quarto. Então, o que acontecia? Eu desmontava meu quarto e fazia lá a chocadeira. Porque cada tempo vai passando e o tempo ia ficando mais quente, não é? Não estava muito fresco. E aí eu colocava lá no quarto e conservava super bem e vendia super bem. Vendia rápido. Porque uma coisa muito interessante, Ingrid, é que eu nunca fui muito jeitosa de mostrar a você, olha, esse ovo é lindo, isso aqui. Os meus ovos, de tantas pessoas pegarem, de vez em quando ele chegava até troncho na mão do outro, mas eu dizia, eu convencia as pessoas que ele ia estar lindo e maravilhoso. E sempre fui surpreendente por isso. Eu nunca enfeitei nada meu. Nada. Desde os 15 anos, eu sou realista. Eu acho que esse Instagram, ele enfeita muito. Quando a Adriana começou a mexer no Instagram da minha filha, venda o que a gente faz. Nunca minta, nunca invente, não enfeite. Porque nós somos real. Eu sempre tive essa preocupação, desde sempre. E aí, voltando à história, ligo para essa minha amiga e digo, tem o meu primeiro buffet. Vou abrir um buffet. Vou abrir o buffet. Aí, um mês depois, exato, Fátima Maia liga. Chegou sua primeira festa. É o casamento de Rodrigo e Luciana. 350 pessoas. Já começou com 350 pessoas. Isso. E o que era muito interessante é que a Fátima podia contratar a Buffet Isabel Pinheiro de hoje. Não é? Eu digo que a Fátima foi enviada por Deus, foi um anjo da guarda para o buffet, porque é uma empresa realmente que ela necessitava existir, porque é uma empresa que ajuda muitas pessoas.
E eu falo que buffet Isabel Pinheiro não só é bom para a Adriana e para mim. Buffet Isabel Pinheiro é bom para o estado de Alagoas, porque as pessoas têm a imagem que Alagoas é uma província e quando chega aqui, os estouros que nós fazemos de festa, todo mundo de festa está muito bem preparado. Somos referência. E aí começa essa festa que eu queria ser um avestruz para enfiar a cabeça ali embaixo, ou dormir, só acordar depois que a festa tivesse acabado. Mas não, eu precisava. E como não sei, eu fui uma grande marqueteira e nem sabia o que era marketing. Antigamente nem tinha, Nem né? tinha, mas eu conto uma história que o neto da Zilma, que era dona do Favo de Mel, uma das donas do Favo de Mel, ele fazia marketing. Ele me contou uma história que um dia a professora disse, dê exemplo de marketing. Ele disse Isabel Pinheiro. Porque como eu gosto de servir, eu gosto de saber como é que as pessoas estão sendo servidas. Eu sempre tive o maior prazer do mundo de chegar perto das pessoas e ver como é que estava funcionando o buffet. Você tem noção, Ingrid? Eu, numa festa, eu jamais digo a um garçom meu que aquela noiva pegou um orçamento no buffet. Jamais. Porque aquela noiva ela vai ver o serviço do buffet Isabel Pinheiro. É ela quem vai avaliar o buffet. Isso é um risco? É. Mas quem arrisca não petisca. Quem sabe fazer, Confia. faz. Confia, entendeu? Isso, eu sempre tive essa sabedoria de ter muito cuidado, de novo, não enfeitar. Atende bem sem saber a quem. Uma certa vez, na época que, há muitos anos atrás, que o político tinha os poderes, os valores, né? Muitos valores. E aí eu faço uma festa e tem um deputado. E o dono da festa chega para mim e diz assim, Isabel, cuidado ali que é deputado fulano de tal. O deputado fulano de tal estava nesta mesa e na outra mesa estava o motorista. Eu atendi bem os dois, porque para mim não importa quem era deputado, quem era motorista. E a minha vida inteira foi assim. Seja agradável, seja simpático, com quem seja, porque está ali trabalhando de todo jeito. Trabalhando até igual a mim, que a gente fala. Enquanto o povo se diverte, a gente trabalha, né, Ingrid? Muito. Eu falo muito rápido, falo demais, minha gente. Pode falar, a gente está aqui hoje para lhe ouvir. Todo mundo quer lhe ouvir, quer conhecer a Isabel aqui, que está em casa, que ela recebeu a gente na casa dela, gente. Aí você fez a festa para 350 pessoas logo de cara, morrendo de medo, mas tá com medo, vai com medo mesmo. E deu tudo certo. E aí eu coloco o nome do buffet Requinte. Tem uma ideia, vou botar Requinte. Aí logo depois liga uma pessoa e disse, Isabel, o nome do meu buffet é Requinte. Eita. Eu disse, vou tirar. Aí eu comprava muito na Casa Mabel, na época vendia descartável, e eu fui lá na Fátima, na dona da loja, e disse, Fátima, eu estou preocupada porque eu não sei que não bota, porque o Requinte já apareceu um dono. Ela, Isabel, você é muito conhecida, porque você já é conhecida, não é muito, você já é conhecida, por que você não coloca o seu nome? Eu coloquei Isabel Pinheiro. Virou referência, virou moda, que foi muito legal isso, não é? É muito bom quando você, sem nem saber, quer dizer, eu vou contar a história do Fusquinha, que eu era delivery e não sabia. Já era visionária. Visionária, porque eu fui entregar comida uma vez no meu Fusquinha. Aí uma vez que eu cheguei ali na Fernanda de Lima, quando fez a curva, a porta abriu do Fusquinha, eita que eu quase morro. Caiu tudo? Não, caiu não. Ai, meu Deus. Quase cai. Mas pense no coração, porque eu sempre fui comprometida. Eu sempre fui pontualíssima. Se eu disser a você que é 4, não é 4 e 1, é 4. Porque eu falo que um dos grandes motivos do sucesso do buffet Isabel Pinheiro é a pontualidade. Porque eu não posso permitir que as pessoas se preocupem se o buffet chegou ou não chegou. É uma preocupação que tem que ter zero. Vocês, como cerimonialistas, sabem disso, que vocês não têm preocupação. Quando vocês estão trabalhando com o buffet Isabel Pinheiro, vocês sabem que vão comer um feijãozinho com galinha e arroz no meio da festa. Agora eu vou contar esse bastidor. Gente, antes do casamento começar, na montagem toda, a gente chega super cedo, o buffet chega cedo, decoração, assessoria. E antes do evento começar, os funcionários vão almoçar, os funcionários da Isabel. E sempre a coordenadora chama cerimonial, assessoria, vem cá almoçar com a gente e a gente come um feijãozinho com a galinhazinha antes de começar a trabalhar. Porque uma das grandes preocupações minhas é sempre, como eu falei no começo, é servir.
E você tem que servir bem a quem vai servir para você, que são os garçons, e quem indica a nós, que são vocês. Né? Vocês não têm tempo de comprar comida, não custa nada a gente levar. E eu me preocupo, quando eu ligo para o coordenador da festa, como é que tá? Eu faço 2 perguntas. A bebida está no gelo? A segunda, os garçons já comeram? Porque a minha maior preocupação é que eles estejam bem. E eu acho que se você está de barriga cheia, está bem. É. E outra coisa que eu ainda acho que é super importante, no dia do evento, existe a empresa Isabel, existe a assessoria, mas no dia do evento, todo mundo é uma coisa só em prol daquele evento. Então essa preocupação é muito genuína, muito. É porque Vale. você não pode individualizar, Não. Ingrid, porque você está trabalhando ali para Todo sonhos, mundo, não é? todo mundo está Então junto. todo mundo tem que entrar em consenso e ver o que é melhor para ali. Às vezes o decorador monta a mesa de um jeito que vai ser ruim para o buffet. Não é que eu não queira, porque é que não funciona. Tem a Porque funcionalidade, né? você, por exemplo, o decorador monta e ele vai embora. Eu é que vou saber como eu vou servir. Entendeu? Então tem que ter muito cuidado. Eu tenho muito assim, falo com o meu pessoal, peça gentilmente, eu não gosto de mexer em nada de ninguém. Quando eu chego numa festa, eu não olho nada de ninguém, porque eu sou do tempo antigo. Quem toma conta da vida dos outros esquece da sua. Eu sou focada no buffet. Eu não sei cor de flor, eu não sei cor de bolo, como foi o bolo, quem fez o bolo, porque eu tenho muito cuidado na minha empresa, que ela dê certo. Entendeu? A não ser que a pessoa, o dono da decoração, o dono do bolo, dissesse, Isabel, olha ali, vê aqui. Aí, ok. Mas para eu visualizar e focar, não, nunca. E tá certo, né? Bota o foco na empresa, faz a empresa girar, cada um faz o seu, tá tudo certo. Isabel, aí você começou, fez esse evento e daí deslanchou, como foi? Era requinte, Esse virou evento, Isabel? eu não lembro muito bem qual foi o segundo evento. Mas eu sei que em dezembro eu já estava com 2 réveillons. 2 réveillons? 2. Um na Barra de Santo Antônio, que tinha que passar pela balsa, Eita, que eu tinha vontade de morrer de novo. E outro na Barra de São Miguel. Entendeu? Quer dizer, no ano eu já estava. Um ano de buffet eu já estava numa feira em São Paulo. Na época era Gift Fair. Na época, há 30 anos atrás, não tinha Instagram, era revista, não né? existia nem pessoas para ajudar a montar o buffet. Mas eu sempre fui muito intuitiva. Também não tinha Instagram. Hoje é muito fácil, porque não tinha você... nada, era revista, né? Onde que eu falo que eu aprendi muito foi com a Socorro do Chalé Fest. Eu sou altamente grata a ela. Uma vez uma pessoa disse, Isabel aprendeu com você. Ela disse, nunca nem falei com Isabel. Um bom aluno, ele só olha, ele já aprende. Com respeito. Sempre eu tive muito respeito a quem veio primeiro do que eu. Muito, que é necessário. Porque quem veio primeiro do que eu foi quem me ensinou. Entendeu? Já que não tinha ninguém que ensinasse. O favo de mel, eu tenho um respeito, assim, extraordinário. E eu acho muito importante isso, sabe? É muito importante. E você tem que respeitar um antecessor. Você tem que... você tá ali... quem chegou primeiro que nós, só tem a nos ensinar, a nos ajudar. Porque você tem que entender que o teu concorrente, que eu ensinei isso aos meus primeiros, o teu concorrente não é teu inimigo, não. Ele só é uma pessoa que vai te ajudar a acordar, a querer mais, a querer melhor. A concorrência ela serve para isso, não para disputar. Ninguém está aqui para disputar. É uma aula, gente, olha aí. Estamos aqui no podcast aprendendo empreendedorismo, aprendendo história de vida, aprendendo tudo. Isabel, você de fato é uma grande inspiração. Obrigada. Eu vou falar por mim, tá, gente? Eu sou empreendedora do ramo de eventos e eu acredito, Isabel, que muita gente não fala isso para você, mas se inspira na sua história. Falam muito, Ingrid. Ai, que bom, muito. então. E eu fico muito, muito feliz, porque você servir de inspiração para as pessoas, isso é uma coisa incrível. E eu sempre tive muito cuidado para não conhecer a Isabel Pinheiro, que vocês conhecem. Sempre tive muito medo dela. Porque eu digo às pessoas, dê 2 coisas ao ser humano, poder e dinheiro, que ele modifica. Então, eu nunca conheci Isabel Pinheiro. Sempre tive muito medo, porque eu acho que a humildade, a tranquilidade, você ser cordial
com a pessoa que está limpando o chão, uma pessoa, é quem mais necessita de você. Quem está lá em cima já é bem tratado. Aquela pessoa, às vezes, está com uma dificuldade ali, você abre um sorriso para aquela pessoa. É tão legal, né? E muito legal. Graças a Deus, eu faço isso a minha vida inteira. Teve uma certa vez que eu cheguei, era no Renascença. Eu cheguei numa festa, e na época eu usava toalhas, eu usava a toalha branca embaixo e uma toalha, eu sempre tenho as toalhas bonitas, a toalha em cima. E o garçom troncho, e eu nunca fui empleteca, mas eu sempre fui muito certinha. E aí o garçom, aí eu nervosa, quem forrou isso aqui? Isabelle estava comigo do meu lado, estava dirigindo para mim. Eu brava, quem forrou isso aqui? O garçom veio, e se a gente forrar? E a burra chateadíssima. E aí saio, porque eu ia olhar todas as festas antes e depois voltava para as festas de noite para ver. Uhum. Quando eu cheguei no carro, a Isabelle disse, que feio. Como você foi horrível com aquele garçom? Você foi mal educada. Aí eu disse, mas Beli, ele faz errado. Mainha, custava você dizer que estava errado e você mesmo modificar. Aí eu vim para casa, tomei banho e voltei. Quando eu voltei, eu chamei o garçom e disse, quem estava perto de você quando eu reclamei de você e falei alto com você? Ele disse, fulano, chama todo mundo para cá. Chamei todo mundo e disse, eu gostaria de lhe pedir desculpas. Eu fui muito grosseira com você. Agora, pelo amor de Deus, não erre mais não! Não faça de novo, não. Isso é humildade. Isso é respeito para com o outro. Eu sempre Sim. tive muito esse cuidado. E principalmente o teu funcionário. Sem eles a gente não consegue nada. Eu falo muito que por exemplo, no buffet, 2 andorinhas só não faz verão. Nós precisamos daquelas outras pessoas, né? Você viu pela festa que teve aí dos 30 anos. Foi linda. Que aquela festa foi feita para eles. Não e eles buffet. Aproveitaram. Muito. Você não tem noção. Quer dizer, tem porque você viu a minha alegria. Porque eles estavam ali e uma coisa muito interessante é que vocês, convidados cerimonialistas, ficaram todos ao redor e eles eram o centro das atenções, eles ficaram ali no meio. Isso foi muito legal, porque foi uma leitura extraordinária, né? Para vocês entenderam essa leitura, que a festa, claro, que a gente ia aproveitar, mas que a festa ali era exclusivamente para eles. Muito. Isabel, você falou uma coisa que eu fiquei refletindo. Você falou, eu não conheço a Isabel Pinheiro que a gente conhece, e a gente queria conhecer essa Isabel Pinheiro, que ninguém conhece. A Isabel mesmo. Você quer conhecer a Maria Isabel? A Maria Isabel. Porque eu sou a Maria Isabel. A Isabel Pinheiro está na festa. A Maria Isabel que está aqui com a gente. Aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu morava no Horto e a Adriana pequena, e todas as vezes que eu chegava em casa, a Adriana fazia, Isabel Pinheiro! Eu detestava, porque quem tinha chegado era a Maria Isabel e não a Isabel Pinheiro. E ela gostava muito de escrever no meu aniversário, ela escrevia cartas lindas, infelizmente deixou, mas escrevia lindo. E desses aniversários ela escreveu, todas as vezes que eu lhe chamo Isabel Pinheiro, que você não gosta, mas eu chamo pela admiração que eu tenho por você, você é extraordinário. Então foi uma coisa, entendeu? Mas é isso que a gente tem que ter cuidado. A Maria Isabel é uma pessoa simples, uma pessoa pé no chão, uma pessoa que nunca sonhou estar onde está. Eu nunca sonhei nem morar nesse apartamento. Uma vez eu passeando aqui na porta com uma pessoa e comprei um apartamento na segunda, terceira quadra, e a pessoa disse, você não vai morar ali, você vai morar aqui. Por que você não compra aquele? Eu olhei para a pessoa e disse, eu não posso. Mas não é no poder negativo, não. É pé no chão. Consciência. E aí, um certo dia, a Adriana veio aqui e tirou uma foto dali da varanda e mandou a foto. E, mãe, olha que coisa linda. Eu disse, saia daí agora, porque nós não podemos comprar esse apartamento. Quando ela vai descendo, encontra o genro, que era o Ricardinho, do Roninho da V2. E o Ricardinho diz assim, sua mãe vai comprar o apartamento 201? A Adriana, não, que ela não pode. Pode sim, que o outro apartamento que ela comprou, ele entra, que eu tinha comprado a V2, ele vem de entrada. Então, são as coisas arrumadas por Deus, sabe? Eu sempre falo de que toda a minha vida profissional, ela foi construída com alicerce puro. Porque quando você constrói de areia, quando você está ali para derrubar as pessoas, querer ser melhor que as outras, eu digo uma frase muito, Deus não dá em ninguém de cacete. Quem faz aqui, paga aqui mesmo. E eu tenho muito medo da força de Deus. Eu sou muito temente a Deus. Então, mais por isso que eu respeito muito todo mundo.
Certíssimo. E a Maria Isabel? Agora eu vou lá atrás, viu, gente? Vamos conhecer mesmo a entrevista aqui de frente com Ingrid. A Maria Isabel, criança, adolescente, no meio de 15 irmãos, como era essa Maria Isabel? Era arteira, era quietinha, estudiosa? Ingrid, eu não lembro bem da minha infância. Não, estudiosa não. Não. Eu só tirava nota azul em educação física e religião, o resto tudo era vermelho. Era, Ingrid. Mas quando as minhas filhas começaram a dizer, olha, estudem, porque senão vai botar o bucho no fogão. Eu tive sorte, mas eu não sei se você vai ter a minha sorte. É verdade. Todas duas se formaram. A Isabela dentista e a Adriana nutricionista. Eu sempre tive essa preocupação. Mas assim, eu não lembro da minha parte muito da infância. Eu morei numa fazenda muitos anos. Eu saí da fazenda mais ou menos com 9 anos. Com 7 eu vim fazer em Murici, vinha para Murici todos os dias da fazenda, estudar, fazer alfabetização. E depois com 9 vínhamos morar aqui em Maceió. Porque eu nasci em Capela, mas a minha infância foi em Murici. E a minha adolescência foi em Joaquim Gomes. Onde o meu pai ia comprando fazenda, Aí vocês iam. Porque eu gostei muito de fazenda. Sempre amei fazenda. Sua paixão. E falando em gostar, qual a sua paixão? Qual a paixão de Maria Isabel? O que Maria Isabel gosta de fazer? Eu sei que você gosta muito de trabalhar, mas quando ela é viciada em trabalho. Quando você não está trabalhando... Viajando. Porque a viagem é maravilhoso. Porque a viagem traz o quê? Quando eu chego no aeroporto, que é que o meu cérebro diz, está livre, está tudo, pode comer, pode comer. Pode comer, pode comer. O meu cérebro mesmo, ele fala. Então, a viagem automaticamente, como eu gosto muito de comer, aí para mim é a melhor coisa do mundo. Comer. Comer. Eu amo comer. E que isso foi muito bom, não é? Porque eu vendo que realmente eu gosto. É uma coisa que eu não enfeito, como eu falei no começo, que eu não... É a questão eu não posso ficar com fome, porque se eu ficar com fome eu fico irritada. Aí eu venho, quem não quer para si não dá aos outros, de novo. Então, a minha preocupação é que os convidados comam rapidinho, que é para poder... Ficar feliz. E não ficar bêbado. E não ficar bêbado. Aproveitar a festa. E a dona Maria Isabel, mãe? Eu sou apaixonada pelas minhas filhas. Eu tive muita sorte de ter 2 filhas maravilhosas. A Isabelle e a Adriana. Que você encontrou uma sócia. E o que é engraçado isso de sócia é porque a minha vida inteira eu procurei a Adriana na minha vida profissional. Com 24 anos, eu não gostava de sociedade. Eu nunca gostei. Eu acho que sociedade é muito complicado. E eu disse, meu Deus, será que eu vou ter que ter uma sócia para poder? Porque eu sei servir, mas eu não sou uma pessoa de arrumar. Eu não tenho paciência de enfeitinho. E eu precisava dessa pessoa. E ela estava dentro da minha casa e eu não sabia. Que sorte. A Adriana, eu abro uma tortaria aqui embaixo, empurro a Adriana de paraquedas na tortaria. Uma certa vez a Adriana chega para mim e diz assim, mãe, eu quero fazer uma pós em São Paulo. Foi para lá, fez por 2 anos. Eu nunca permiti, Ingrid, que as minhas filhas... As minhas filhas sempre fizeram o que quiseram. O que queriam. Mas eu nunca chutei cachorro morto e assumo a consequência. Então, a Adriana foi, eu jamais disse volte, jamais. Se ela fosse morar lá, era muito dolorido para mim, porque até então ela não gostava do buffet. Era muito dolorido para mim, mas ela um dia ligou e disse, se eu for aí, quanto você me paga? Qual seria meu salário? Eu já tinha um custo alto com ela lá. Eu só botei um pouquinho de dinheiro. E trouxe ela para cá. Mas por espontânea vontade dela. O meu só foi o salário, né? Que é sabedoria, né? Mas que ela queria. Né? Não foi em comum acordo. Foi bom por ambas as partes. Uma sociedade que está dando certo e vai perdurar. Certo. Não é muito fácil trabalhar com família, com filho, porque como você diz, o que é a mãe? A mãe é protetora, só sabe o que é a mãe que é mãe. Né? Porque até então, quando não é mãe, não sabe tanto quanto é mãe, o que é uma mãe. E eu sempre fui muito protetora, eu sempre vivi em função das minhas filhas. Tudo que eu fiz foi desde o primeiro, daquele dia do ônibus que eu falei para a Isabela da minha promessa, que a minha vida inteira foi para elas. Sabe? Eu não tive tempo.
como na festa eu pedi perdão, desculpas a Isabela e a Adriana por nunca ter ido a uma festa das escolas. Eu nunca fui. Uma certa vez eu assisti em televisão e eu vi um quadro, uma moça assim com a mão no queixo. Eu queria ser aquela moça com a mão no queixo assim, sem fazer nada. Só vendo a vida passar. Só vendo a vida passar. E um dia eu cheguei e disse, será que um dia eu vou chegar a acontecer isso? Chegou. A Adriana Quando chegou. a Adriana entra, que é a virada de chave do buffet, a Adriana chega e não vai para o jeito que eu queria, na questão de decoração de tudo. Nós fizemos o casamento do Rony Vieira, em Trancoso, na Bahia. E aí o Rony, com a pandemia, ele não me incomoda que eu vou dizer isso não, o Rony estava me devendo o dinheiro e ficou muito difícil para todo mundo. Eu disse, Adriana, vamos, com esse dinheiro que o Rony está com a gente, vamos contratar ele. E contratamos o Rony para dar uma consultoria. Ele tirou um dragão que existia dentro de Adriana. Ele soltou, porque a Adriana é incrível. Ela é A maravilhosa. Adriana era recuada e quando o Rony diz, pega aqui, é isso aqui, toma isso aqui, ela está dando show, aí preparando Cíntia, preparando Daniela e vai vindo, todo mundo, entendeu? Porque é uma coisa que eu digo, ela é muito perfeccionista, como eu sou na minha parte. Você tem noção, na época que usava muita toalha de convidado, eu sabia quando a toalha estava pelo avesso. Tem um garçom meu que disse, isso é um olhar de águia, porque eu sou direcionada. É por isso que eu digo a você, eu nunca me preocupei com ninguém, eu me preocupar com o meu, com a minha empresa. Eu sou muito direcionada. Aí, chega a Adriana, voltando para ela, dá essa explosão de beleza no buffet, né? Porque o buffet comida é excelente, maravilhosa, serviço maravilhoso, precisava Um toque. uma varinha de condão. E aí, chega a Adriana e dá esse show. Dessa virada de chave. Essa virada de chave. Ficou E agora magnífico. vai vir Bernardo, que eu digo que vai se aposentar precoce, né? Porque vai começar a trabalhar Já está desde 3 trabalhando. meses. Já está trabalhando desde a barriga dela. É, né? mas outro dia eu estava em Milagres, a Adriana grávida, como você estava falando agora há pouco, e eu vou fazer 62 anos. E às vezes eu sou muito ativa e automaticamente eu criei minhas filhas muito ativas. Fica nós duas trabalhando e às vezes o garçom jovem se acomoda um pouco. Gente, tem duas preferencial aqui, uma buchuda e o idoso. É só quando eu quero ser idosa, o resto nunca. Nunca. Por que você não copiou para a gente? Porque eu sempre procuro mostrar o meu pessoal, eu digo meu pessoal, não faça o que eu digo, faça o que eu faço. Nossa, se minha mãe estiver assistindo só o que isso eu agora, faço. mãe fala muito isso. Faço o que eu digo, não faço. Não posso, faço o que eu Faço o que eu digo e faço o que eu faço. faço o que eu faço. Não precisa, porque o povo tem, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O meu não, faço o que eu faço, porque a gente precisa, quem é líder, ele tem que estar dentro. Tem que dar o exemplo, Eu já, tem que olha, eu já fazer. descarreguei caminhão, eu já carreguei caminhão, eu já fiz de tudo, porque é necessário. Você não pode chegar e só, fulano, faça isso. Eu realmente, eu chamo muito por todo mundo, porque eu não sou uma pessoa assim, eu não sinto dor só. Se tiver com dor, todo mundo tem que sentir comigo. A mesma coisa no desespero. No desespero eu chamo por Deus. Deus e Nossa Senhora. Pode estar acontecendo o que for, mas eu estou chamando por Deus o tempo inteiro. Por Ele isso que atende. O tempo todo. Às vezes eu digo ao meu pessoal, gente, Deus tem outras pessoas. Ele tem que se ocupar com as outras também. Vocês ficam só esperando que ele se ocupe com a gente. Vamos dar uma tréguazinha a ele. Oh, meu Deus. Isabel, eu perguntei de você, de Maria Isabel Pessoa, Maria Isabel Eu vou mãe. escapulindo dela, né? Vai escapulindo dela. Eu queria saber, Maria Isabel vó. Já tem Gabriel, Bernardo está chegando. Na verdade, o Gabriel mora em Salvador, então ele vem pouco, né? Ele vem pouquíssimo, mas vem todos os natais, que eu coleciono Natal. Minha casa é a coisa mais linda do mundo no Natal, não sei se você já viu. E aqui é proibido criança que mexa. A primeira coisa que eu pergunto, Mexe? mexe? Se mexer, nem entra. É simples assim, é nessa educação. Porque é a minha vida, é meu sonho. Como é que uma criança... Seu hobby. Meu hobby, o Gabriel nunca mexeu. Você tem noção? A mãe dele vinha conversando desde ele bebê. Ele com 3 anos, eu monto ali no hall o Natal dele, que é da Disney. E um dia ele chegou com 3 anos, Gabriel, venha ver o seu Natal. Meu não,
é teu, porque ele sabia que não pode era, mexer. Que não podia mexer, entendeu? Hoje ele sabe. Hoje, quando eu monto, eu faço a filmagem e mando para ele. Nossa, avó, como tá bonito. Aí é diferente o Gabriel, porque ele mora lá. Agora dizem que eu vou ficar enlouquecida com o Bernardo, porque vai morar aqui comigo, não é? Mais pertinho. Eu espero que quando eu chegue perto, que eu disse, olha, a vovó chegou, ele bata as perninhas e os braços. Eu já disse a Adriana, ensina ele a bater as pernas e os braços, viu? Porque preciso que ele fique alegre quando ouvir a minha voz. Quando ouvir a voz. Mas é muito gostoso ser avó. Muito gostoso, muito bom. Eu não gosto de brincar com criança. E foi muito engraçado que eu estava essa semana passada em Salvador e Gabriel está na fase do tênis. Era bola, era futebol, agora tênis não. Ping-pong. Ping-pong. E faz muitos anos que eu não jogo um ping-pong. E ele, vó, você quer jogar comigo? Aí eu fui jogar. Menina, ele ficou louco porque ele não conhecia essa avó. Uma vez eu estava no navio, e nós estávamos viajando de navio, e o pai dele é um paizão. A Ave Maria, a mais linda do mundo, o Massinho. E aí o Massinho, cada um se dividiu, eles foram para um lugar de viagem, nós fomos para outro, e o Gabriel estava com a gente, e aí a mãe, ele chegou para a mãe e disse, mãe, eu quero subir para onde tinha o brinquedo. Aí ela disse, mas seu pai não está aqui. Eu disse, eu vou com você. Ele olhou para mim, tem certeza, avó? Você tem noção de que eu nunca vi. Tem certeza, avó? Você vai enfrentar essa, vai comigo nessa barra. Porque a minha vida inteira foi trabalhar tanto, de que qualquer oportunidade que eu tenho, eu quero descansar. Entendeu? Você tem noção, a Adriana, que eu digo que o Bernardo vai ser criado no buffet, mas ela já me proibiu, que eu não vou poder dar biscoito nunca a ele, muito menos brigadeiro. Né? Porque depois dos 2 anos? Porque ela, para não engordar, que ela disse que eu dava muito isso, que ela chorava muito, aí eu dava um biscoito para ela calar a boca. Tinha dia que ela dormia nos meus pés, de tanta necessidade que ela tinha de estar comigo. Mas é o preço, né? A caminhada é longa, a jornada é o preço que árdua. A gente paga, Mas a recompensa também é grande. Muito grande. Muito grande a satisfação, o trabalho, a sua empresa sendo referência. Você, como pessoa, sendo referência para suas filhas, porque as meninas, a Adriana e a Isabelle, é visível a admiração delas por você. Eu gosto de contar uma história. Eu sempre fui louca por um carro SUV. Sempre fui. Eu tinha Uno e morava no Samambaia. Aí um dia eu já estava bem no mercado, muito bem. Com 6 anos eu estava muito bem no mercado. E chega um colunista social, naquela época eram eles que... É o Instagram de hoje, né? As revistas. Aí chega um colunista lá e diz assim, Chuchu, como é que você ainda mora aqui nessa casa? Você ainda anda nesse carro? Eu dizia, meu foco está ali. Era o buffet. A minha vida inteira foi o buffet. Então, o SUV da época era o EcoSport. Eu vou para uma feira, quando chego lá, vejo uma máquina que fazia coxinha. 3.000 coxinhas em 1 hora. Os meus olhos brilhavam. Parecia que eu estava vendo uma criança vendo um brinquedo que ela sonhava. Foi o preço do EcoSport. Eu, no lugar de comprar o EcoSport, comprei. Comprou. Eu, no lugar de comprar qualquer coisa, eu fiz o buffet. Eu tenho lavanderia com calandra, com máquina de centrífuga, com máquina de lavar. É lavanderia profissional. Eu sempre tive essa visão. Eu sempre plantei para colher depois. Porque, no fundo, eu tinha certeza que eu ia colher um dia. Uma certa vez, eu na casa da Fátima Maia, com esses 6 anos de buffet, e aí chega uma amiga dela e diz assim, parabéns, Isabel, você está muito bem. E eu disse, graças a Fátima. É onde vem a gratidão, uma das coisas mais importantes do ser humano. E você viu o quanto eu sou grata a ela, a minha vida inteira eu vou ser grata a ela. E aí ela disse, não, graças a você. Eu disse, não, graças a Fátima. Porque Isabel Pinheiro, Ingrid, existem muitas. Agora, Fátima Maia, quase nenhuma. Para acreditar. Não tem. Mas as coisas, tudo meu foi predestinado por Deus. Nada por acaso. Tudo é da vontade dele. O que eu falo muito é que isso aqui é tudo passageiro. Eu sou mera cuidadora do que ele me deu para eu tomar conta, sabe? Eu não sou evangélica, não, eu sou católica, vou para a missa todo domingo, rezo o texto todos os dias, mas eu digo que nada é meu, tudo é do Pai, que é o evangélico que fala Sim. Isso, né? Tudo é do Pai, nada é meu, isso aqui é tudo passageiro.
É isso mesmo. E não é à toa que toda essa gratidão, esse presente de Deus te trouxe até aqui. Há 30 anos com esse buffet, e mais de 30 de cozinha, de tudo. Desde os 15, né? Desde os Tô com 15 faz muito 62, faz tempo. muito tempo. Faz muito tempo. E é isso, Isabel. Muito, muito obrigada por estar aqui. E agora, eu queria fazer com você um dos nossos quadros. Aqui no podcast a gente tem o quadro que é o que é que está por debaixo do véu? O que é que tem embaixo do véu? Que é onde o nosso convidado, o nosso ilustre convidado, conta pra gente uma história. Pode ser engraçada, pode ser um caos, um babado desse mundo de tenho eventos. muitas histórias. Me conta. Certa vez, essa eu acho que é uma das mais interessantes. Certa vez eu estava fazendo um casamento lá no Floros. Aí veio uma moça grávida e de lado um rapaz. Eu olhei para ele e disse, eu já fiz seu casamento. Ele disse, não, Isabel, está fazendo hoje. Me deu uma crise. Me deu uma crise de riso, porque eu sou totalmente... Não sabia. sem noção. Você passou Sabe um vexame. A gente que... Ele começou a rir. A gente que vê muita gente, Ingrid, é muito difícil para decorar. Eu não consigo. É muita informação. Às vezes eu faço ortomolecular lá com a doutora Cláudia, eu digo, doutora Cláudia, eu estou com medo de estar com Alzheimer. Ela, não, minha filha, é informação demais. Você, quando abre o celular, você vai ligar para alguém. Aí tem ali o WhatsApp, tem Instagram, tudo, tem o banco, dizendo que você tem boleto para pagar, tem um monte de coisa. Você, o que eu ia fazer aqui mesmo? Esqueceu. Então, não é um mal das pessoas de 60 a mais, é um mal de todo. Outro dia eu estava na academia, um rapazinho abrindo a porta para guardar para pegar as coisas dele. Ele abrindo, eu disse, você quer um armário? Eu vou desocupar o meu. Ele disse, não, eu estou procurando o meu. Eu disse, meu filho, eu acho ódio, porque você é tão jovem, está esquecido. Eu não me permito esquecer do armário, e você está esquecendo. Então tá tudo certo. Isso engrandece a gente, porque a gente percebe que o problema não é nosso, o problema é a informação demais. Muita informação. Isabel, eu queria falar uma coisa que a gente viu lá na sua festa, que foi recente, um caos que aconteceu com um evento que, infelizmente, alagou o evento e a sua equipe não fez o evento parar, ela não deixou o evento parar, continuou trabalhando. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa experiência. Foi uma coisa que ninguém poderia imaginar que aconteceu e a sua equipe deu gás. Não, ali foi muito grandioso, né? Inclusive na festa, a Isabelle me deu uma ideia maravilhosa de dar a medalha, da sua honrar equipe. o mérito para eles, porque eles mereceram, porque eles salvaram o casamento. Eles poderiam ter dito, não dá mais para servir. Então, lá no salão, a parte de baixo encheu, onde estava a ilha de todas as ilhas. E a parte da cozinha, que o casamento entrava pela parte da praia, estava seca, que era o bolo e os doces. O que foi que eles fizeram? Eles tiraram, encostaram o bolo e os doces para um canto, a mesa era muito grande. Eles trouxeram toda a comida de lá. Para a parte seca. E tinha uma brecha assim que dava para passar sem ser por dentro da água. Eles passavam por uma brechinha pequena. Eles foram incríveis. Isso tudo, Ingrid, isso são colheitas. Porque eu não estava lá, nem eles ligaram para mim, mas eles... Isso, no fundo, somos nós que ensinamos a eles que é assim que se deve ser feito. Que é importante. Veja quanta grandeza. Essa moça ia casar no dia 3 de maio, resolveu para o dia 17, e aconteceu isso, é o sonho dela. Culpado é a natureza. Não é? A natureza, era muita chuva, tanto que eu fui embora mais cedo, que eu estava com medo da chuva, de pegar a rua alagada. Eu disse, eu vou embora logo da festa para não pegar. E aconteceu tudo isso. Eu fiquei altamente, extremamente feliz. Se você vê uma foto que o garçom está com a água no meio da perna. Trabalhando. Isso é incrível. Isso não tem preço. Nada no mundo paga um negócio desse. Nada. Sabe o que é isso? Você é uma líder. Você é o exemplo. Eles aprendem, Uma certa vez eu estava no casamento e começou a chover. E aí eu disse, meu Deus do céu, era num sítio, o pessoal tem mania de dizer, não vai chover, eu não vou botar todo porque vai ficar feio. E aí as pessoas começaram a levantar, eu não contei história. Eu mesma fui começar a tirar os guardanapos, porque se molhasse depois iam me pedir, o convidado ele não ia querer saber que foi a chuva. Eu comecei a tirar os guardanapos, daqui a pouco eles estavam todos
tirando os guardanapos comigo, eu não chamei ninguém. Como que ele diz assim, se a senhora está, por que eu não estou? Entendeu? É isso que o ser humano precisa. O líder é isso. Eu não grito, eu não mando, eu faço. Exato. Entendeu? Gente, Isabel Pinheiro, podcast rendendo muitos ensinamentos para a vida, para tudo. Isabel, é uma satisfação enorme você aqui. E vamos para mais um quadro do nosso pod. Todo casamento que a gente faz, o convidado sempre pergunta, tem lembrancinha? E aqui, Isabel? Tem lembrancinha? Mostra pra gente, Isabel, cadê a lembrancinha de hoje? Aqui não tem lembrancinha, tem uma mesa cheia de comida para vocês. Gente, nada melhor do que uma comidinha de Isabel Pinheiro para encerrar o nosso podcast. Isabel, Deixa eu só contar uma conta. coisa engraçada. Adoro. Outro dia o Caio Eugênio vinha aqui para uma reunião com a Mari Bernardes, que é a chefe, para a gente estava organizando para ver as mudanças do buffet. E quando o Caio foi pegar a Mari, ai Caio, tem que parar em algum lugar porque eu tô com fome. Ele disse, não se preocupe, que a tia Isabel com certeza está esperando a gente com lanche. Não tem erro. Casa de Isabel Pinheiro sempre tem uma comidinha gostosa. Gente, aqui tem lembrancinha sim, tem comidinha gostosa, mas nossa convidada também ganha uma lembrancinha. É um mimo para você lembrar da gente aqui do Casar Pode, para você deixar lá no seu escritório. Obrigada. Com muito carinho. Ai, que legal. A gente sempre usa essas coisinhas, né? É muito legal, A gente precisa, Sempre né? precisa, então... Uma borracha para apagar os erros. Marca-texto, marca-texto. Ah, é marca-texto? É um Ah, é marca-texto. chique. Ah, meu Deus, sou do tempo antigo. Aqui, Como amiga. é? Deixa eu abrir pra Ô, tu. minha gente, como ela é burra. Sabe o que é? Arrasou. Às vezes eu digo assim, como eu sou burra. Aí o Alzinho, meu marido, diz assim, é tão bom que todo mundo fosse burro igual a você. Não é isso, gente. Se todo mundo fosse burro igual a Isabel Pinheiro, Deus me livre. Sabe o que é? Falta, né? Eu pensava que era uma borracha mais linda, amei. Então, Isabel. um prazer, foi muito bom receber vocês aqui, Nossa. uma honra, espero que tenha ajudado a muitas pessoas. E eu queria terminar com a frase, que eu sempre Fique à uso vontade. essa frase. Pode ser. Tentar não significa conseguir, mas todos que conseguirem é porque um dia tentaram. Nunca desista. Se você não acredita em você, quem vai acreditar? Eu sempre acreditei em mim. Meu Deus, gente. Arrepiei. Gente, Isabel Pinheiro, muito obrigada. É uma honra. A honra é Nossa, minha, Ingrid. ter você aqui com a gente, com toda essa história, todo esse caminho percorrido nesses 30 anos de eventos de empresa. Acabamos agora o nosso primeiro episódio, o Casar Pode, onde o sim é só o começo, com Isabel Pinheiro. Foi maravilhoso. Gente, queria agradecer a toda a minha equipe, a Adriana Ferraz, nossa direção, HY Foto Filmagem, Área 42, o nosso marketing. Obrigada, minha equipe. Foi só o primeiro episódio de muitos que virão por aí. Foi, diretora! Parabéns. Vou repetir de novo.